Boa tarde a todos. Nádia, muito bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo de poder estar contribuindo aí no lançamento da formação de Business Partner pela P2B, né? É um prazer, sei que sua agenda é enlouquecida, então ter 30 minutinhos seus, porque essa gravação ela vai ser mais curta, mas a gente vai estar reservando esse tempo. É um privilégio para a gente, então, muitíssimo obrigada, aí, em nome da P2B, aí pela tua parceria e contribuição, né? Vou passar para você se apresentar rapidinho, para todas as pessoas poderem te conhecer. Enfim, a bola é tua. Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. Acho que é sempre uma alegria quando a gente pode falar de desenvolvimento de gente que desenvolve gente, né? Então, quando a gente fala de uma formação de business partner, eu entendo que a gente ajuda a sociedade como um todo a desenvolver e também a crescer. Bom, eu sou Nádia Macanhã, sou diretora de RH da Agricola Alvorada, há 20 anos aí trabalhando com recursos humanos, também percorri uma trajetória de crescimento dentro das áreas, hoje acumulo a função de presidente da BRH do Mato Grosso. Então, quando a gente fala de desenvolvimento e de profissionais de RH, é com muita alegria que eu participo, que eu contribuo. Eu vou falar aqui um pouco sobre as minhas perspectivas e experiências, quando a gente fala em relação ao desenvolvimento de profissionais de recursos humanos. Excelente, Nádia. Muito obrigada novamente. A gente pensou a formação justamente para a gente poder dar todo, né, os fundamentos que a gente acredita que são necessários aí para os profissionais de recursos humanos que querem ter um posicionamento mais estratégico dentro das empresas, né? E a gente tem sentido que o RH vem se transformando ao longo dos anos, né? Até com a tua experiência de 20 anos, ou seja, na sua trajetória profissional, você deve ter percebido isso. Qual foi um evento, nos conta aí, que você percebeu a virada, a necessidade da virada de chave de RH? Já há alguns anos a gente vem falando, né, dessa questão do posicionamento do RH ser estratégico, de ter uma visão de negócio. E claramente, com a pandemia, a gente ganhou um espaço obrigatoriamente, porque a gente estava falando do cuidado das pessoas. E mesmo quando a gente estava falando do cuidado, a gente estava falando da estratégia por detrás, porque estava muito linkado aos negócios, a como manter a mão de obra ativa, remota, trabalhando, a permanecer com o fit cultural mesmo estando remotamente. Então, acho que a pandemia nos concedeu um espaço, aqueles que ainda não tinham, né? Eu venho de uma trajetória de um tempo anterior, mas ainda assim, eu acho que talvez um divisor de águas foi esse momento da pandemia. Evidentemente que quem se preparou, quem de repente fez algumas formações lá atrás, saiu na frente, mas com certeza esse foi um grande espaço, um grande convite que todos nós recebemos. Uhum. E nesse processo, né? Acho que a pandemia de fato foi aí a gente teve que se falava muito de futuro, né, Nádia? E de Sim. repente o futuro veio para o presente de uma forma muito rápida e a gente precisou aí se reposicionar também na mesma velocidade, né? O que que você acha que as empresas ainda estão errando ou que nós, como recursos humanos, ainda estamos errando nas empresas? Eu acho que a melhor pergunta é essa. Perfeito. Eu acho que tem um aspecto muito importante para o profissional que está na área de gestão de pessoas, que é fazer essa escutativa, né? Entender o que que é valor para o negócio, sair do modus operandi tradicional e muitas vezes, né, a gente é resistente a algumas mudanças, algumas coisas que acontecem no contexto de negócio. Então eu ainda vejo muito alguns modismos, resistência e às vezes a ausência de proximidade com o negócio, ter essa visão sistêmica, holística, de entender o que que é valor, de ouvir o cliente, né? Eu estou aqui numa condição até meio diferente, porque eu estou numa unidade de negócio. Eu vim aqui para explicar alguns programas e a gente está muito ouvindo, captando ideias, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Então eu ainda vejo muitos RHs que eu falo que é o RH de trás da mesa. Um RH estratégico,
uma pessoa que atua como um business partner, ele vai ter uma atuação mais próxima ao negócio, entendendo o que que o líder precisa, o que que a operação precisa, como é que eu, enquanto gestão de pessoas, contribuo para que o negócio flua melhor através das pessoas. Eu digo que sempre quem gera negócio são pessoas, quem gera experiência são pessoas, então tudo isso acontece por meio das pessoas. Só que a gente tem que entender como é que esse ecossistema funciona e como é que nós, enquanto RH, a gente pode aportar valor ao negócio por meio das pessoas. Eu acho que tem um espaço, uma oportunidade muito grande e a gente precisa sair dessa zona de conforto ou de resistência para Uhum. atuar num cenário como esse, precisa de uma preparação, de uma formação, né, para lidar com os conflitos e com as constantes mudanças que acontecem. Sim, e nessa linha, né, Nádia, quando a gente pensa de se aproximar, né, ao negócio, de entender efetivamente, né, compreender o valor do negócio, como que a gente contribui, né, você já falou aí nas suas palavras de alguma forma, mas se a gente pudesse resumir, quais seriam essas competências essenciais ou inegociáveis para o profissional de RH no momento de hoje, de um RH mais moderno, né, com essa visão? Tem uma coisa que para mim é essencial, que é entender a cultura de onde eu estou inserido. E para entender a cultura, eu tenho que estar próximo ao negócio. Então, um RH que entende a linguagem do negócio, não é operacionalizar o negócio, Karina, é entender a linguagem do negócio. Com certeza, quando eu entendo a linguagem do negócio, eu amplio o meu repertório. É ter uma mentalidade estratégica, de visão, então, isso também contribui. Outra coisa que, sem dúvida, a gente precisa ter empatia e respeito, né? E, então, quando a gente reúne essa visão de negócio, entendimento da cultura, uma coisa que para nós é difícil, mas trabalhar baseado em dados, sair dos achismos, né? Quando a gente Uhum. consegue fazer isso, a gente consegue conectar com a liderança, com a área de negócios, a gente ganha espaço à mesa, a gente ganha voz. Então, eu não sou mais o apoio administrativo ou, por simplesmente, o back-office. Eu sou, como a gente mesmo diz, um parceiro de negócios. Sim, sim. Interessante essa questão dos dados, né? Acho que isso é uma grande um ponto de virada efetivamente de RH, né? Porque a gente sempre trabalhava muito com achismo e etc. E agora, com todo esse ferramental tecnológico que a gente tem, né? Poder ter a perspectiva dos dados ali nos facilitando, até nessas conversas internas, né? Com executivos, com líderes, com os próprios colaboradores, acaba nos ajudando bastante, né, Nádia? Isso encurta caminhos, né? Então, assim, a gente diz que a gente dá remédio para quem está doente. Então, quais são as informações que eu tenho acerca do que está acontecendo? Como é que isso prejudica ou potencializa o negócio? Quando eu trago essas informações baseadas em dados, se eu falo a linguagem do negócio, eu consigo ter a atenção das pessoas e ter patrocinadores para poder realizar as mudanças e as ações que são necessárias. É, exatamente. Acho que você falou tudo, né? E, Nádia, considerando, né, esse contexto todo de transformação de recursos humanos, né, como que você vê a importância de uma formação para um parceiro estratégico de RH? Eu acho que ela é fundamental, porque nós, na área de RH, a gente aprendeu muito a fazer o desenvolvimento de forma especialista. Então, quem é do DP fazia as formações de DP, quem era do RS, formações de RS e desenvolvimento. Só que muitas vezes eu era especialista numa e eu não via os outros subsistemas. Quando a gente faz uma formação de BP, a gente entende de posicionamento, de postura, de gestão da mudança, relações de conflito, sabe, de como projetar, de como apresentar projetos, ter uma visão de dados. Então, isso dá uma robustez e uma envergadura para que eu possa, de fato, atuar como um parceiro de negócios. Quando a gente vai só com uma à frente, a gente fica penso, a gente perde força. Sabe, quando alguém pergunta e você não sabe dizer, então a formação de BP, ela vai dar todo esse repertório e essa base para que eu possa, de fato, atuar como um parceiro de negócios. Para a gente que está do outro lado, dá uma segurança, sabe? Um Uhum. empoderamento. Poxa, agora eu sei falar disso, daquilo e daquilo outro. Então, eu me preparo para. Eu não vou no risco, né, na tentativa e erro. Eu já vou muito mais forte e preparado para poder interagir com as áreas e para saber me posicionar.
Ah, Sim, quisera e eu, lá nos anos vindouros, ter tido a oportunidade de fazer uma formação. Fiz várias aí para poder chegar nesse contexto. E como eu disse, eu acho que ela encurta caminho, né? sim, Talvez sim, uma pessoa que precisasse passar por muitos anos de experiência para ganhar todo esse conhecimento, numa formação de BP, ela vai ter um compilado de tudo isso, porque os encontros são modulados, e ela consegue fazer esse movimento mais rápido, até traciona a carreira de uma maneira mais rápida. com certeza. E esse é o objetivo, né, da formação, ou seja, dar como, de novo, os fundamentos básicos, o que um profissional de RH, e aqui a gente está pensando, inclusive, em especialistas, ou seja, porque, né, na nossa concepção é entender que mesmo a pessoa, né, de recrutamento e seleção, ela tem que ter esta visão, né, porque ao final do dia, ela também faz parte desse ecossistema, ela também é um parceiro estratégico de RH dentro da especialidade dela, né? Mas Sim. como isso pode complementar, né, a especialidade e as entregas, né, nessa maior compreensão, né, com essa maior ferramental que ela possa utilizar. Então, muito bom, muito bom. Eu quero muito te agradecer, Nádia, aí pelos minutos aqui da nossa conversa, né? Uma admiração por você, pela tua trajetória, né? E que você possa ir seguir inspirando outros profissionais também de recursos humanos, que eu acho que isso também é aí, né, muito importante para todos nós dentro da comunidade de RH. E obrigada. Só agradecer aí em nome da P2B pelo teu tempo e contribuição. Agradeço, Karina, pelo convite aí para poder contribuir e queria deixar aqui um convite para quem está assistindo aí essa fala. Eu acredito que fazer a formação vai te ajudar a ser um profissional melhor na cadeira em que você está hoje, né? Se você tem a oportunidade de ascender ou tem o desejo de ascender, perfeito, faça, porque vai dar ainda mais velocidade para a tua trajetória, mas independente desse próximo passo, vai te dar mais robustez para a cadeira que você está hoje. E então acho que faz muito sentido. E como eu disse, assim, curta caminho, que queria eu lá no passado ter tido essa oportunidade. Então, desejo a todos uma excelente jornada, uma excelente experiência na formação e contem comigo para aquilo que for preciso e necessário. Nádia, de novo, só agradecer. Muito obrigada. E a gente se Imagina. vê em breve.